Glória a Deus, depois de toda a introdução aqui da doutora Paula, você vai entender melhor a linguagem da doutora Colette, essa africana, né? Bulawayo, Rodésia, antiga Rodésia, hoje Zimbábue. Mas, como disse na aula anterior, espero disponibilizar o livro quando eu terminar a tradução, ou talvez eu vá disponibilizando capítulos traduzidos do O Profeta Hoje. Mas aqui nesta aula, nestas duas aulas, eu gostaria de abordar tópicos que ela aborda neste outro livro, O Mandato Profético. Quando você entra no site, ela disponibiliza um e-book de graça que é Eu Não Sou Doido, né? Sou Profeta. Porque, inclusive a capa é tão engraçada, né? Parece um louco mesmo, todo borrado. Enfim, porque você pensa que os profetas são doidos mesmo. Imagina Elias, não? Comendo mel silvestre. João Batista, né, lá no deserto, com roupa de pele de camelo. O profeta é meio doido mesmo, né? Enfim. É um tipo diferente. Mas vamos olhar, queridos, agora, à luz do que ouvimos, a análise da necessidade de profetas serem treinados, ter uma visão apropriada do cargo. O que é realmente? Qual a diferença? Qual a distinção? Todos são chamados a profetizar. A profecia, porque às vezes você fica esperando que o profeta faça o quê? Fica profetizando o tempo todo. Qualquer um de nós pode profetizar. Todos podeis profetizar. Somos uma geração profética. Esse não é o papel principal de um profeta. E não é porque alguém está profetizando que ele é um profeta. Estamos falando do manto do profeta, do quinto ministério, com uma autoridade que você vê aqui que aparece como o segundo da lista das restaurações. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas. E sempre você vai ver profeta e apóstolo juntos. Certo? Então, vamos olhar para o mandato. O mandato, e em primeiro lugar, vamos abordar, nosso primeiro capítulo será o fundamento. O fundamento. Porque disso, essa palavra fundamento, que vamos extrair de Efésios 2, 19 a 22. Vamos ler o texto. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vejam aqui que Paulo está dizendo que o fundamento da igreja, a igreja está estabelecida sobre o fundamento profético e apostólico, tendo Jesus Cristo como a pedra principal, como o alicerce. Ora, quando você pensa em alicerce, você pensa em algo permanente, sim ou não? Quando nós viajamos aí pelo mundo antigo, nós vamos ver as ruínas de grandes construções, de templos, de edifícios. Mas uma coisa interessante é que você vê que permanecem o quê? Os alicerces. Os alicerces estão lá. Eles permanecem, eles são permanentes. Ou vê aí uma tempestade, ou um prédio, alguma coisa cai, mas o alicerce está ali.
porque ele tem raízes profundo. Então diga, alicerce é o que permanece. Agora, quando você pensa, pare e pense. Profetas e apóstolos. O que deixa um apóstolo? Tem que ser algo que permanece, sim ou não? E o profeta? Como eu vou saber que verdadeiramente tem aqui um profeta? Porque tem algo que permanece. Mas o que é que nós vemos hoje? Uma profecia permanece? Não, chega alguém profetizando sobre você, outro. O que é que ficou? Nada. Não ficou nenhuma obra. Não ficou nada permanente. Aquilo que abençoou você naquele momento. Daqui a pouco você nem mais se lembra. Nada permanece. Então temos que pensar em fundamento. Como é lançado o fundamento de um profeta? Se a igreja deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ninguém discute aqui o do apóstolo, porque você vê a obra do apóstolo. Ela permanece, o fundamento permanece. Quantas palavras proféticas você se lembra, palavra por palavra? Não, você vai a uma reunião, aí tem lá o que fica profetizando 1 hora. Terminou aquilo. O que ficou? Se você gravou, né? Ainda pode ouvir outra vez. Mas se não, mas é uma coisa o quê? Para um momento, para aquele momento. É uma inspiração do momento. É algo que veio apenas para aquela hora, para aquele momento. Então, como isso pode ser um fundamento? Não é. Como as palavras que estão aqui hoje e que se vão amanhã podem ser consideradas um fundamento? Isso não pode ser o que significa estar no ofício profético. Certo? Você pode, um pastor profetiza, um crente que não é nem pastor, que não está no 5º ministério, também profetiza. Todos podeis profetizar. A criança profetiza. Todos podeis profetizar. Então, vamos pensar no lançando o seu fundamento profético. Então, vamos ajustar aqui o foco. Como lançar o fundamento profético? Não se chame de profeta no ofício se você não deixou um fundamento. Leia. Não se chame de profeta no ofício se você não deixou um fundamento. Você olharia para um apóstolo e pensaria nele como um apóstolo se ele não tivesse estabelecido, deixado algo para trás que durasse? Não, você dizia, ele não foi apóstolo, não deixou nada. Ele foi um evangelista que saiu pregando por aí, mas não deixou nada. Você se chama de apóstolo, mas me mostre a prova. Onde está o fruto de suas palavras? Se você é um apóstolo, mostre-me o que você faz. Mostre-me o que você estabeleceu. E eu diria o mesmo para quem? Para o profeta. Mostre-me seu fundamento, mostre-me o que você fez, mostre-me o que você estabeleceu. Você é profeta? Onde está o que você fez? Onde está o que você estabeleceu? Onde está o fundamento que permanece dentro da igreja? É ótimo correr e dar palavras proféticas e fluir nos dons, mas não é isso que o profeta é essencialmente chamado a fazer. Eu insisto, todos podeis profetizar. Todos podem operar nos dons. Isso não torna ninguém apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Essas são apenas
ferramentas para fazer o trabalho real. É como dar a um construtor uma espátula, cimento e tijolos. Ele tem a capacidade de fazer o trabalho. No entanto, até que ele pegue essas ferramentas e se aplique a um projeto, não haverá fundação ou construção alguma. O que é que você talvez possa ser? Você é mais do que um motivador. Um profeta é muito mais do que um motivador. Leia. Sim, o profeta exorta, anima e motiva. No entanto, todo ministério quíntuplo é chamado para fazer isso. Na verdade, todo crente deveria estar fazendo isso. Portanto, esse não pode ser o único propósito do profeta. Está claro? Todos os crentes ainda têm a capacidade de profetizar. Por isso, a igreja deve ensinar toda a igreja a ser uma igreja profética. Há um dom de profecia, mas existe um ofício de profeta. São coisas diferentes. Há um dom de profecia. Eles também podem receber visões. Sim. Então, qual é o grande negócio? Para que o profeta é necessário, então? Para que ele precisa de autoridade? Primeira coisa, estabeleça o seu lugar. Estabeleça o seu lugar como profeta. Leia. Falamos isso aos profetas que estão no ofício profético pela imposição de mãos e pelo decreto do Espírito Santo, que coloca dentro deles a autoridade que somente o profeta pode ter. Como apóstolo, como um pastor, é alguém que é estabelecido. É alguém que é comissionado, é alguém que é ungido, é alguém que recebe imposição de mãos, é alguém que é firmado num ofício, numa posição, com autoridade, por um decreto do Espírito Santo, é claro. Direcionamos isso para a função do profeta na Igreja Universal, para aqueles cujo chamado se estende além de sua congregação local. Onde é o seu lugar? Onde é o seu lugar? Vamos ver qual é o papel aqui. Se olharmos para a escritura de abertura, é claro. Qual é o lugar dele? Ao lado do apóstolo. Ao lado do apóstolo. Ao lado do apóstolo. Você verá repetidas vezes no Novo Testamento que os dois trabalham juntos. Sua função no corpo de Cristo é tomar o mandato de seu apóstolo e implementá-lo na prática. Aqui é onde a gente vê muitos erros. Seu profeta sai por aí solto no mundo, sem eira nem beira, e não deixa obra nenhuma. E se chama de profeta. Segunda coisa. Então, qual é o seu lugar ao lado do apóstolo? Segundo, implementação do fundamento. Como se implementa esse fundamento? Olhemos para Samuel. Vamos ler o texto? Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora que Yahvé, o Senhor, escolheu quem? Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino, e as escreveu num livro, e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para as suas moradas. Vejam só, Samuel pegou a lei, deu a lei ao povo,
e depois a Saul com instruções. Ele disse: Saul, é assim que você precisa governar o povo. Isso é o que você precisa fazer. Ele escreveu a lei em um livro. Samuel não assumiu a posição de rei. Ele tomou o ensinamento e o transmitiu. Você o vê trabalhando da mesma forma com o rei Davi. Ele não é o rei, mas ele dá a lei, dá a instrução, certo? Lê a segunda frase. Ele não originou a lei ou o ensinamento, mas como profeta, ele a implementou. O problema é que a maioria dos profetas quer ser o líder. Eles querem ser os responsáveis por seus próprios ministérios. Eles querem dizer: eu estabeleci isso e consegui isso. Aqui está o problema. No entanto, ele só tem meia peça. Leia o que está em amarelo. Cabe ao apóstolo receber o mandato e ao profeta implementá-lo na prática. Quem tem o mandato é o apóstolo. O profeta está ao lado do apóstolo. O apóstolo recebe o mandato e o profeta vai e o implementa. Cabe ao profeta tomar as coisas que aprendeu e recebeu e aplicá-las de maneira prática ao povo de Deus. Cumpra seu chamado. Isso faz o padrão funcionar. Leia. O profeta tem um mandato. No entanto, para cumpri-lo, ele precisa de todos os dons e da autoridade para cumpri-lo. Se ele está ao lado do apóstolo, de onde provém a autoridade? Do apóstolo. As ferramentas não são a posição. A autoridade e o mandato, sim. Estes são a sua posição. Correto? E aí onde temos que orquestrar o fundamento. Orquestrando o fundamento. No livro de Neemias encontramos um tipo profético. Lá vemos o que o profeta faz. Os primeiros 6 capítulos falam sobre quando eles construíram o muro. Os 7 últimos falam sobre o que aconteceu depois da construção do muro. Neemias precisava o quê? Retornar ao local várias vezes. Vocês lembram-se que ele é copeiro do rei. Então ele pede uma licença, vai a Jerusalém. Depois ele volta. Então, vai e volta. Ele teve que nomear o quê? Líderes, que colocaram as pessoas no lugar e teve que restabelecer a lei. Ele originou a lei? Não. Ele tomou a lei de Moisés e disse: levitas, por que vocês não estão aplicando as coisas que deveriam estar aplicando? O que está acontecendo? Ele uniu todo o povo. Ele uniu todo o povo. Então, o que Neemias precisava para realizar isso? O que você vai precisar para fazer esse tipo de trabalho? Simples. Fazer o que ele fez, seu cinto de ferramentas proféticas. Qual é o seu cinto de ferramentas proféticas? Leia. Na verdade, você precisaria de todos os dons proféticos para cumprir esse trabalho. Saiba que não é para você originar. Cabe ao apóstolo originar. Mas, para você implementar o padrão, precisa dos dons proféticos. É por isso que a ênfase principal do profeta nunca está no ensino. Ele deve ter um bom entendimento da palavra,
Mas o apóstolo é quem recebe a lei. O apóstolo é aquele que entra no ensino e recebe a revelação do padrão, o modelo. Ele é aquele que diz, leia, este é o padrão, é assim que Deus quer que este ministério seja estabelecido. Esta é a revelação que Deus me deu. Então o profeta pega isso e aplica de forma prática. Agora, para aplicá-la, ele precisa ser emotivo. Ele precisa ser expressivo às vezes. Ele precisa ser capaz de corrigir às vezes. Ele é o orquestrador. Se você é um profeta no ofício, talvez sua jornada esteja começando a fazer sentido para você. Você vai implementar. É chamado de ministério quíntuplo. Por quê? Porque é uma equipe. Porque é uma equipe. É o que temos insistido, queridos. O propósito da igreja é uma equipe de ministério quíntuplo, onde cada um tem uma função. É uma igreja apostólica. O apóstolo recebe o padrão. E o profeta vem com aquela autoridade sobrenatural. Seu lugar como profeta é estar ao lado do seu apóstolo. Você não pode ser um renegado. Você não pode correr por aí sozinho com a sua própria visão. Porque você tem que deixar algo permanente. Você tem que deixar um fundamento ao lado do seu apóstolo. Se você considerar o impacto duradouro que terá na igreja, não vale a pena o sacrifício de sua visão e ministério? Deixar uma igreja no profético. Aleluia. Quem vai ensinar a igreja a profetizar? O profeta. Quem vai ensinar a igreja a fluir nos dons? O profeta. O pequeno preço que você paga não é uma boa troca para estabelecer uma base e fazer algo real. Você tem se apegado à sua visão para o ministério por tantos anos, mas o que você fez com isso? O que é que tem que ficou? O que é que tem de permanente? O preço que Deus lhe chama a pagar. Qual é o preço que Deus está lhe chamando a pagar? Você não tem autoridade apostólica para aplicar e implementar a sua visão. Você precisa de um apóstolo. Leia. No entanto, você tem a capacidade de motivar e estabelecer, de entrar lá para orquestrar e fazer as coisas acontecerem. Você está debaixo de uma autoridade delegada, você não vai estar amarrado. Não. Lembram do que nós ensinamos lá sobre o funil, né? O profeta e o apóstolo estão conectados com o trono. Neemias não fez tudo sozinho. Na verdade, quando se tratava de ensinar a lei ao povo, o que ele fez? Chamou Esdras, para que viesse e assumisse o controle daquilo. O apóstolo não vai fazer tudo sozinho. E outra coisa que o apóstolo tem que aprender é delegar. Ele não vai fazer tudo sozinho, ele não pode, ele não consegue. Não precisa ficar com medo do profeta. Neemias fez com que Esdras, o escriba, viesse e lesse o livro da lei para o povo. Leia. Neemias nem mesmo ficou por perto o tempo todo. Ele ia e vinha quando era necessário, porque tinha deveres a cumprir na casa do rei. Neemias veio, orquestrou, montou tudo e depois foi embora. Então ele voltou para ver como as coisas estavam indo. Lemos, por exemplo, vamos ver? Neemias 13, 10 a 12. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei, porque a casa de Deus ficou abandonada. Em seguida convoquei os levitas e os cantores, os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Veja o que ele fez. Nomeou pessoas de confiança para cuidar das tesourarias. Ele lhes disse o que precisavam fazer, e então saiu do caminho novamente. E aqueles líderes nomeados funcionaram. Certo?
No entanto, os profetas têm essa ideia de que uma vez que as escrituras dizem que o fundamento é edificado sobre os profetas e apóstolos, eles devem entrar lá e ser o tiro quente, né? O manda-chuva. Eles acham que precisam ser o apostólico no comando. Não são. Não são. Quem está no comando é o apóstolo. O quarto aspecto é a integração com o fundamento. Integrar. Como que vamos integrar? Apóstolos e profetas. Se há alguma coisa para a qual você deve ser chamado à morte, é para a sua visão. Estamos falando para o profeta no ofício. Morra para a sua visão. A sua visão deve dar lugar à nossa visão. Deve ser você e a visão do seu apóstolo. Sua visão deve se tornar integrada. Porque até a visão que o apóstolo vai receber de quem? De Deus. Se você está afinado espiritualmente com o seu apóstolo, vão receber ou não vão receber a mesma visão? Claro. Vão compartilhar da mesma visão. Se você estiver trabalhando com um apóstolo ou pai apostólico, você perceberá algo fascinante. À medida que você deixa de lado suas visões e desejos e se submete ao outro, o Senhor moverá esse apóstolo e trará a visão que ele originalmente lhe deu. Você vai ver que a visão do seu apóstolo é a sua visão. Que você vai fazer o que você realmente quer fazer, porque o Espírito de Deus trabalha dessa forma. Ele não tem duas vozes contraditórias. Quando uma equipe do Ministério Quíntuplo está coesa, debaixo da liderança do Espírito, vai haver concordância. O Espírito não pode dizer uma coisa para um, outra coisa para o outro. Se todos se afinam no Espírito, e a melhor maneira de se afinar uma equipe é adorar juntos, é orar juntos, é buscar a presença de Deus juntos. Quando nos nasceu a Insegec, todas as nossas decisões nasceram de onde? De uma reunião juntos, numa sala, em São José dos Campos, naquela que chamava o Salão Nobre, onde tinha a lareira, né? Que a gente nunca acendeu. Tinha carpete, ali nos prostrávamos, ali buscávamos a Deus, e era interessante quando nos levantávamos de sobre os joelhos, cada um compartilhar e ver como o Espírito Santo falava as mesmas coisas. Isso vemos lá no capítulo 13 de Atos, na reunião de profetas e mestres. Disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra para a qual os tenho designado. Então Deus está chamando agora, trazendo um novo encargo, um encargo apostólico sobre profetas e mestres. E todos ouvem a mesma coisa. Todos concordam. Ele dará ao seu apóstolo padrão, Deus dará ao apóstolo padrão de como implementar a visão e como ela deve parecer. Então você terá rédea livre para pegá-la e fazê-la. Por exemplo, na igreja local, se vamos estabelecer um presbitério profético, como vamos fazer? Como é que vamos reconhecer? Tudo isso tem que partir do apóstolo. Faça uma lista de todas as suas esperanças e sonhos. Quantos deles você realmente realizou? Sozinho? Talvez um ou dois. Isso porque é preciso um apóstolo para pegar uma visão e transformá-la em algo que possa ser implementado. O profeta pode chegar e dizer: apóstolo, eu tenho uma visão, teve essa visão aqui, mas sem o apóstolo nunca vai se materializar a visão. É o apóstolo que Deus dá a capacidade de administrar. Mas é importante ter o elemento profético presente, caminhando juntos. Você, no entanto, está preso neste único lugar com sua visão e o que deseja. Não é isso que Deus quer. Talvez eu diga: mas eu ainda não sou profeta. Mas nós já estamos falando aqui de antemão para que você não cometa esse erro. Você já vai aprender o modelo certo para que você não se desvie.
Até porque você hoje está começando aqui como um estudante, você não sabe o que Deus vai trazer sobre a sua vida. Você vai descobrir aqui, nos nossos estudos, que na realidade o profeta já nasce profeta. E que há profetas não é só de Deus, tem profetas do diabo também. A pessoa já nasce com uma habilidade de captar coisas no mundo sobrenatural. Por isso você tem os médiuns. Por isso o Espiritismo busca o quê? Aqueles que já nasceram com essa mediunidade. O que chamam de médium ou mediunidade? A capacidade de se conectar com o mundo sobrenatural. Falar com espíritos, visões, etc, etc. Claro que eles vão para outros caminhos. No entanto, você vai verificando, às vezes, uau, eu sempre vejo as coisas, eu sempre prevejo as coisas, né? Você já tem, aí se vai para um espiritismo, você é médium, né? Você vai descobrir aqui que na realidade hoje você ainda não discerniu, mas com o estudo você vai dizer, uau, será que Deus tem um chamado profético na minha vida? É um treinamento, isso não quer dizer que você é um profeta. É a mesma coisa de entrar numa faculdade. Você quer ser um médico. Eu tenho um dom para a medicina. Sim ou não? Você já nasce. Sim ou não? Você não nasce com certos dons, com certos talentos? Desde criança você já vê, né? Você já vê a criança. A criança já quer pintar, a criança já como um líder, a criança já querendo aplicar a injeção nas bonecas. Né? Você já vê algo. Mas não quer dizer que ela é um doutor, ela tem que ir para a faculdade. E mesmo depois de se formar, meu filho, quem vai entregar alguém na sua mão? Você tem que ir para um estágio, né? Você tem que ir para uma residência. Isso tudo a gente vai ver aqui, até que você que receba o seu CRM. Bem, não é aqui é mais fácil o CRM para médico, né? Agora para advogado ainda tem que passar na prova da OAB. Você só tem o diploma, meu filho, não pode advogar. Vamos ver se você aprendeu mesmo alguma coisa na faculdade. Aí sim, você está no ofício. É a mesma coisa, toda verdade é paralela. Você aqui vai descobrindo, quando você está estudando as matérias, as inclinações dentro do seu espírito, aquilo com que você identifica, onde está a sua paixão, né? Onde está a paixão do profeta? Onde está a paixão do apóstolo? Onde está a paixão do mestre? Né? Onde está a paixão do evangelista? Sim, porque Deus tem nos dado unções diferentes. Você não vai a lugar nenhum. Você não tem habilidade ou unção para pegar uma visão, colocá-la em uma estrutura e estabelecer em um padrão. O profeta não tem isso aqui. Tem o apóstolo. Como estruturar as coisas? No entanto, o seu apóstolo faz. É assim que ele é ungido. E porque ele trabalha com todos os quíntuplos. Quer dizer, ele trabalha com todos. Ele opera em qualquer canto, né? Ainda o ministério apostólico não era reconhecido. Eu estava em África e já tinha ali dizendo, você tem uma unção apostólica. Você tem uma unção apostólica. Por que diziam isso? Daí que eu me entendo de gente dentro do ministério, eu sou mãe de ministérios. Filhos ministeriais. Eu quero logo abrir uma escola, formar pastor. Estabelecer igrejas, formar, abre logo um seminário, vamos lá. É o apóstolo. Ele tem uma visão, ele monta uma estrutura, né? Ele tem essa capacidade. Se você olha para toda essa obra que a gente tem aqui, né? Contra tudo e contra todos. Chegou a solteira, sem era nem beira, né? Mulher, nos anos 60, 80. Onde você nunca viu uma pastora na vida, nem concorda que exista. Sem ter nada, ninguém sobre você, nada, mas tem uma visão do trono. E começa um ministério.
E estabelece o ministério, estabelece a organização, e cria o Ministério Palavra da Fé, e forma a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, e assim vai, porque é uma unção que Deus dá, certo? Agora, se você é só profeta, você não sai do ver. Vai ver, mas você tem que estar ao lado do apóstolo para que o fundamento se estabeleça, certo? Ele esteve ao longo do caminho à sua frente. Quem? O apóstolo esteve ao longo do caminho à sua frente, e ele entende. Claro. E como, né? O apóstolo tem uma visão do todo, né? É tão engraçado a gente trabalhar na igreja local e ter uma equipe de pastor, cada um só vê um negocinho. Cada um só vê o seu departamento, o apóstolo vê o todo, né? Ele vê o todo, quer dizer, tem uma visão ampla de tudo. É automático, não é que se esforça, né? É algo automático. O pessoal às vezes reclama, né? A gente pode estar tudo direitinho, chega uma coisa errada, você chega e põe o olho, vai logo, pumba, em cima. É a capacidade de ver. Porque não temos nada aqui do céu. Deus nos dá a habilidade para fazer aquilo para o que Ele nos chamou. Ok. Ele pode lhe dar o padrão e dizer, tudo bem, Deus indicou que precisamos estabelecer essa visão em nosso ministério. É assim que vai acontecer. Quero esses muitos líderes, quero que eles cumpram estas funções, que seja assim, que tenha esse tipo de ensino, e que funcione dessa maneira. E você vai e faz. E você se alinha com o que ele falou. Você concorda, você está afinado. Você crê que esta é uma visão de Deus, você é parte dela. Embora você não seja o que recebeu o modelo no monte. Mas não é que aquele que recebeu o modelo no monte que vai fazer tudo sozinho. Moisés recebeu a planta inteirinha, né? Mas tem que chamar toda uma equipe. Delega a autoridade, ele mesmo não é o que vai construir, mas ele está orientando. Libera esse aqui para fazer o outro, e é toda uma equipe para pôr um ministério em funcionamento. Certo? Por isso, o trabalho é um trabalho de equipe. Uma vez que você tem isso, tem um campo de jogo inteiro, pode nomear os líderes e fazer as coisas, quer dizer, você está ali, você está debaixo da autoridade, vai fazer, vai realizar. Você pode pegar todas as instruções e implementá-las, usando todos os dons proféticos que Deus lhe deu. Vai fluir, são as suas ferramentas de trabalho. É emocionante, você pode profetizar e corrigir. Você pode arrancar, plantar, construir e todas essas coisas proféticas e o povo vai amar. Vai ser abençoado. Vai receber, vai aprender. No entanto, você não vai ficar. Isso é porque você é um profeta no ofício. E às vezes você vai ficar um tempo na igreja local, mas depois Deus vai ampliar o seu ministério, vai lhe mandar para outros campos, para uma esfera maior da igreja. Você vai pegar tudo isso e aplicá-lo em outro lugar. Além disso, você nunca vai fazer isso sozinho. Você não fará nada disso independente. Por quê? Está escrito. Você é parte de um todo. O profeta é parte de um todo, como o mestre é parte de um todo, como o evangelista é parte de um todo. Leia, por favor. Deus não nos fez independentes no natural e também não nos fez independentes uns dos outros no reino espiritual. Somos um corpo e você, como profeta, precisa aprender seu lugar nesse corpo agora. Precisamos trazer ordem a esse caos no corpo de Cristo. Precisamos colocar os profetas na linha, porque no lugar certo, eles podem ser usados poderosamente, chegando à plenitude da unção que Deus estabeleceu. Eles têm o poder e a autoridade para liberar, para decretar, para chamar as coisas à existência.
Se ao menos eles estivessem decretando e liberando na direção certa, as coisas seriam muito mais fáceis para a igreja como um todo. Porque tem uma visão, tem um modelo, tem um caminho, tem um modo. Precisa haver ordem na igreja. Todos atiram na mesma direção. Todos trabalham para construir uma mesma visão, um mesmo projeto, aquilo que Deus estabeleceu. Quando os profetas encontram seu lugar, os apóstolos também podem fazer o que precisam fazer. Tudo vai funcionar de uma maneira que deve ser. Todos vão pagar um preço. O apóstolo vai pagar um preço, o profeta vai pagar um preço também, todos. Os apóstolos têm que apresentar o padrão e toda a estrutura, ele tem que buscar de Deus. Também não pode inventar da cabeça dele. Para eles estabelecer a estrutura e depois implementá-la sozinho, está esgotando seus recursos. É aqui onde o apóstolo tem que pagar o preço e não ficar sozinho, porque tem muitos apóstolos hoje que estão aqui, o manda-chuva. O Senhor absoluto de tudo e de todos. Que não precisa de ninguém, que não confia em ninguém. Ele é o que vai fazer tudo, mas ele não pode. Ele se esgota. Esgotam-se os seus recursos. O Senhor às vezes tem que dizer ao apóstolo, você é Moisés, suba ao topo daquela montanha e deixe Josué lutar a batalha lá embaixo. Vai embora lá para o topo. Josué é capaz de travar a batalha. Da perspectiva do apóstolo, é um preço entregar seu bebê, seu padrão, e esperar que o profeta faça um bom trabalho. Mas ele tem que fazer isso. O padrão não é seu. Ele recebeu, a lei não é sua. Você vai ensinar a lei, mas ela não nasceu em você, você recebeu de Deus. O padrão, a visão vem do trono. Então, para de ficar ciumento, agarrar como se tudo fosse seu. Eu tenho horror a esses ciúmes. Ciúmes ministeriais. É preciso muita confiança no profeta e no Senhor, para saber que o padrão será construído exatamente de acordo com as especificações. Sim, mas você tem que confiar. Eu sempre achei as coisas fáceis e simples, né? Em se tratando de equipe. Por exemplo, se Deus me manda alguém, eu tenho certeza que mandou, meu filho, eu entrego tudo. Nem passa pela minha cabeça que a pessoa vai ser infiel. Não, porque eu acho que Deus não comete erros. Não é assim? Não é assim, Denise? O Denise, quando veio trabalhar comigo, disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Uma médica. Eu levei ao banco e pus o nome dela na minha conta. Ficou olhando para mim assim, né? Eu nem conheço a pessoa, já ponho ali, entrego o meu cartão de cheque, ponho o nome para ela administrar. Fica olhando, você veio do outro mundo? Não, para mim é simples. Simples por quê? Mas Deus não falou? Deus vai mandar a pessoa errada? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu tenho? Nada. Aqui ali eu recebo uma oferta que eu não tomo aqui. O que é meu é seu. Administra. Ela nunca pegou em nada, né? E depois ela me administrou tudo sempre. Eu só vim saber das minhas coisas quando ela ficou com câncer. Eu, às vezes, para fazer uma coisa, tinha que dizer, Denise, eu tenho algum dinheiro para fazer isso? Não sei saber de nada. Depois eu sabia que ela ficava orando para Deus mandar dinheiro, né, para a conta, né? Mesma coisa na televisão, né? O pastor Júnior, que administrava as finanças. Eu não estava nem aí, nunca fui olhar se tem dinheiro ou não tem. E ele que ficava se descabelando, né? Ficando careca, orando para chegar o dia e ter dinheiro para pagar a televisão. Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi fiel. Né? Sempre ocorreu. Mas é porque você tem que aprender isso. Confiar nas pessoas que Deus lhe manda, né?
Eu acho que o Denilson aqui lembrou quando ele chegou aqui, não foi, Denilson? Olhou assim, ele sorriu. Eles chegaram aqui, os meninos, né? Eu tenho que abrigar. Chego aqui, agora tem que arranjar um quarto. Ah, meu Deus, eu tenho que comprar um guarda-roupa, né? Ah, preciso de uma feira. Eu não tenho tempo para nada. Peguei meu cartão e disse, toma cá o cartão, vai lá fazer a feira. E dei a senha do cartão. Eu não estou pensando que ele vai me roubar. Nem passa pela minha cabeça. Mas naturalmente na cabeça dele, ele disse, não é possível, como é que a apóstolo pega assim o cartão e dá a senha? E disse assim, vamos fazer as compras. Compre lá o que vocês precisam. Eu não estou pedindo nem a conta, não precisa dar a fatura. Por que você faz isso? Porque eu acho que muita gente é insegura nas suas emoções, né? Não tem segurança na sua própria liderança. Aí, por que não tem segurança pessoal? Não tem segurança nas pessoas. Não é? Mas quando você é seguro, você sabe que Deus lhe mandou a equipe, você tem confiança. Eu não sou o tipo aqui de líder que vivo vigiando os funcionários. Todo mundo sabe disso, né? E nem os pastores, eu não fico vigiando ninguém. Eu acho que todo mundo é responsável, todo mundo tem um chamado. E a minha disciplina é pelo ensino. Eu espero que com o que eu ensino, todo mundo vá aprendendo, vá crescendo, porque Deus tem paciência conosco. Então, queridos, temos que entender como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha. Deus sempre veio dar direção, mas Deus não é um Deus controlador. Não. Se alguém quiser vir após mim, você se submete com alegria. Então, há uma relação de confiança, tem que haver uma relação de confiança entre o apóstolo e o profeta, entre o apóstolo e todos os membros da sua equipe. Seja a equipe do multiministério, seja a equipe de funcionários, de trabalhadores, de voluntários, seja que equipe que Deus lhe dá. Ninguém nunca faz nada sozinho. Eu sempre louvei a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao meu lado, desde a África, sempre, nunca fiz nada sozinha. Ninguém pode fazer nada sozinho. E eu não tenho o que reclamar das pessoas, porque você confia nas pessoas, e quando você confia nas pessoas, elas se sentem mais responsáveis, né? Que você as respeita. E você não fica desconfiando. Moisés pode ter recebido um modelo para o tabernáculo naquela montanha, mas não foi ele que o construiu. Correto? Não foi ele. Ele só podia dar o projeto, cabia aos outros fazer acontecer. Assim, ambos são chamados a pagar um preço. Profeta e apóstolo. Deus o chamou para fazer parte de um movimento que permanecerá por muito tempo depois do que você for. Viu, profeta? Mas sozinho você não vai deixar fundamento nenhum. Tudo o que Ele pede, por sua vez, é que você encontre seu lugar. Que cumpra, que corra a corrida que está diante de você, com todo o seu coração. O apóstolo paga um preço ao entregar os trabalhos de sua vida em suas mãos. E o profeta paga um preço ao abrir mão do seu direito de ter seu próprio padrão. Leia. Mas quando você considera que somos um corpo, e que cada um de nós precisa cumprir sua própria função, é lindo. Se você não deixar de lado o que pensa ser o seu lugar, nunca perceberá o potencial para o qual Deus o chamou. E Deus quer que você deixe uma obra permanente. Então dê uma pausa ao seu apóstolo. Dê uma pausa ao apóstolo. É hora de dar um tempo ao seu apóstolo. Pegue a espada e prepare-se para enfrentar a batalha. Eu estou pensando aqui que eu tenho gente que me dá pausa, né? Eu tenho um vice-presidente que é verdadeiramente um vice-presidente, atuante, né? Apóstolo Rinaldo, está ele lá coordenando tudo, oração, e demanda o relatório. Tem alguma palavra? Vá, meu filho, vá, 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 vá. Amém, 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 amém. Não é porque eu estou numa pausa em relação aos pastores, né? Porque tem o meu vice-presidente que está lá com a espada na mão o tempo todo.
tirando os carrapatos dos pastores, né, dando assistência a um, dando assistência a outro, aconselhando, pondo ordem aqui, pondo ordem acolá, instituindo, dando liberação, autonomia à igreja, ungindo pastores. Olha lá, meu vice-presidente, né? E eu aqui no IBP Fé. Olha que maravilha. Estou aqui, ó, feliz da vida, tranquilo. Sabe? É assim que trabalha uma equipe, né? Agora, tem gente que só tem o auxiliar decorativo. Não faz nadinha, você não confia nele, não lhe dá tarefas. Ah, não, eu dou tarefa, né? Se você não tem um apóstolo, encontre um. Não fica aí profeta sozinho, solto no mundo. É como dizer, meu braço não precisa de minha cabeça. Deus criou o ministério quíntuplo para ser uma equipe. Leia, não somos criados independentemente uns dos outros. E se o apóstolo, que detém a maior responsabilidade de todos os ofícios, tem que trabalhar em equipe, quanto mais o profeta. Leia, você será parte de algo que permanece, e algo sobre o qual Deus pode construir sua igreja do fim dos tempos. Amém? Grande é o seu chamado. Fundamento. Estamos falando de fundamento. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você não pode dizer que é um profeta se não está aliado a um apóstolo e juntamente com ele deixar um fundamento que permanece. Quando você passar, a obra permanecerá. O fundamento continuará. Outros estarão edificando sobre, mas o que você edificou, juntamente com o seu apóstolo, continuará o fundamento para sempre. Amém?